final dos tempos. Eu acho melhor o Babu ficar com a prece final, para fechar com chave de ouro hoje. Não estou legal do fígado ainda. Para ficar bem apocalíptico, né? Para ficar bem apocalíptico. Por isso mesmo. Aí você já pede para a falange médica do espaço vir para dar um passo no teu fígado. Então vamos lá, né, senhoras e senhores? Vamos iniciando aí no nosso 23 de fevereiro de 2022, neste estado pré-apocalíptico que estamos vivendo. Vamos iniciando aí o nosso encontro do estudo do Livro dos Espíritos. Estamos aí com a Amanda, que dessa vez ela não deu a pausa para tomar o seu vinhozinho. Ela já está tomando o seu vinhozinho aqui, durante o nosso estudo, senhoras e senhores. Não sei se ela vai conseguir fazer a prece final até o fim. Acredito que não. Deste nosso estudo. E estamos aí com o Babu, nosso profeta do caos, nosso apocalíptico profeta. O netinho do Herculano Pires está sempre distribuindo cacetadas do nosso grupo, senhoras e senhores. Estou aqui com este fundo de Alexandre o Grande e Diógenes, o cínico, senhoras e senhores. Mas não é o cínico que hoje nós vemos aí por aí, espalhado pelo mundo. É outro tipo de cínico. É aquele que vivia na simplicidade. Que estamos precisando, senhoras e senhores, viver na simplicidade. E estamos aí com o nosso extraterrestre Jorginho, o nosso companheiro intergaláctico neste grupo, senhoras e senhores. Então vamos lá. E a Amandinha, 739. Espero que a Amandinha saiba. Flagelos destruidores. Pergunta 739. Vamos lá, 739. Esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado aos males que ocasionam? Sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que deles resulta só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Viu, Jorginho? Petrópolis, daqui a uns 100 anos a gente vai ver alguma coisa ali. Eu me lembro dessa questão de Petrópolis. Acho que foi em 2008, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem a data, mas foi naquela enchente, que foi, parece que a maior da década, né, lá em Petrópolis, que matou mais de 500 pessoas, tal, não sei o quê. Aí, o Paulo Henrique Amorim, na época, ele trabalhava na Globo, tal, ele fazia uma reportagem daquelas bem típicas assim, tipo devastadora, né? E tinha um geólogo lá fazendo o seu trabalho, um geólogo do estado ali fazendo. Aí ele chegou assim com muita arrogância, né? Isso me lembra até hoje. Achei que o cara foi gênio. Se fosse eu seria até mais agressivo ainda. Ele perguntou, o senhor eu sou geólogo, eu estou avaliando a situação, estou fazendo um plano. Ele perguntou, e para as pessoas que morreram, o seu trabalho é necessário? Não está atrasado nesse sentido? Ele falou assim, olha, eu sou geólogo. Você devia perguntar isso para os políticos, porque se você entrar no Estado, você deveria olhar como os geólogos já fizeram há muito tempo as questões que teriam que ser feitas. Por que você pergunta e dá uma olhada nos projetos que haviam sido colocados por nós, técnicos, se os seus políticos, se os moradores fizeram ou não? Porque me criticar não funciona, tem que criticar o político. Paulo Henrique Amorim ficou caladaço, sabe? Ficou quieto, não perguntou para nenhum político nada. Porque o cara tinha razão de falar, né? Ele foi querer culpar o pobre do rapaz lá, que não funcionava. E desde aquela época nós vemos que a situação continua a mesma. Ou seja, os flagelos destruidores têm uma situação de despertar no tapa as pessoas.
mas pelo visto o tapa não está sendo forte o suficiente. Que nós não estejamos votando em espíritos evoluídos, né? Quem vai lá para a política são aqueles espíritos iguais a nós ou piores. E por enquanto a coisa está difícil. Esses flagelos destruidores, eles vêm muitas vezes, apesar de causar muita destruição, eles vêm para impulsionar, né? Então a gente vê ao longo da história aí de vários exemplos, né? Então sempre muda alguma coisa, né? A medicina, por exemplo, a medicina foi grandemente impulsionada em função das guerras. Se não fosse o meteoro que veio e exterminou com os dinossauros, não estaria o mundo pronto para a raça humana, por exemplo. Então, o problema é que o ser humano, muitas vezes, não aprende com esses flagelos destruidores. Então, precisa aprender. Então, o caso de Petrópolis, quantas vezes já teve esse tipo de situação lá? E não muda. Então, o problema do ser humano é que muitas vezes não aprende com esses flagelos destruidores. Então, a gente precisa aprender. É o famoso desleixo, né? De todo mundo, desde o governo até a população. 740. Os flagelos não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência, e até mesmo multiplicam neles os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Então, nessa resposta, você vê que algumas coisas que não adianta você, enquanto houver esse desleixo nosso, não adianta você querer culpar só a providência, e culpar só o político A e B, é uma sociedade inteira, né? E em cima disso você tem que nem ele falou na resposta anterior, um melhoramento daquela região só muito futuro, a população que estiver ali que vai usufruir, né? Então a gente tem esse lado também de caridade, a gente se compadecer do que acontece lá, só que não adianta ficar mandando um amém só, né? Ficar botando só no Facebook amém lá pro pessoal, né? Vai, senador, deixa para você falar amém lá pro pessoal. A gente precisa agir também, né? Não é esperar só que Deus resolva tudo, né? Não é esperar que Jesus venha para resolver tudo. Jesus está no game. Então, o problema é esse, né? A humanidade fica em círculos, girando, não sai do lugar, porque comete sempre os mesmos erros de sempre e fica esperando que Deus, que Jesus venha para resolver. Então, a pandemia mesmo. Pandemia, o que deveríamos ter aprendido com a pandemia? Solidariedade, fraternidade. Os 2 segundinhos, já volto, calma aí. Continua nessa pergunta aí. As pessoas entender que somos todos iguais, né? Não há diferença, o ser humano é tudo igual. Esse seria uma excelente lição da pandemia, se a humanidade tivesse entendido. Mas o que as pessoas preferem, né? Aí a questão da vacina. Então, os países mais desenvolvidos têm um estoque imenso de vacina, e os países mais pobres estão miseráveis, estão lá morrendo, porque a população não é vacinada, porque não tem condições de adquirir a vacina. Agora a guerra, né? Sempre o orgulho, a vaidade, que sobrepondo qualquer sentimento de humanidade, de fraternidade. Então, mais pandemias vão vir enquanto o ser humano não entender também isso daí, né? Agora, o grave é que a gente, através do sofrimento, o pessoal não aprende.
tem que ser um tapa muito grande para o pessoal ficar meio atordoado e criar. Mas isso também é um problema nosso, né? É como eu falei, que é para vocês já. Eu acreditava que o sofrimento conseguisse mudar alguma coisa. Mas eu já vi que não é isso que nos muda, porque ela não mexe com a consciência que é coletiva, né? Cada um fica muito mais na sua, né? Digamos assim, se não bate no meu cóccix, eu não pulo. Mas, infelizmente, pelo nível de espírito que nós somos, se esse mar não bater no nosso cóccix, também o pessoal não anda, né? Infelizmente, eu tenho percebido, e eu acho que isso deve ser uma coisa correta, ou seja, que num planeta de provas e expiações, se não tiver um tridente que te empurre para frente, você não anda mesmo. Infelizmente, a nossa evolução tecnológica, né? O Cláudio disse que foi as guerras que trouxe muito avanço médico, e isso realmente é interessante, porque na Primeira Grande Guerra nós tivemos o grande advento da sulfa, né? E assim foi. E assim foi. Aí nós tivemos as questões dos campos de concentração, mas nós não melhoramos em relação à diversidade, o respeito aos seres, né? Porque o campo de concentração ele não matou simplesmente o povo hebreu, judeu, mas matava pessoas com orientação sexual diferente, cigano, negro, ou seja, tudo aquilo que a pessoa considerava como diferente e inferior, né? Aí depois eu pensava que se fôssemos melhorar, nunca mais nós fôssemos ter. Aí terminou a Segunda Grande Guerra, o povo russo voltou para a Rússia, e o santo que estava lá, o Khrushchev lá, mandou todo mundo para os gulags, porque eles não podiam contar como era a vida social digamos assim, no capitalismo. Quer dizer, nós ainda repetimos padrões de sofrimento que já deveriam ser superados, entendeu? É inacreditável. E hoje, por incrível que pareça, você pensa bem, nós voltamos à época de 1900, nós temos pessoas anti-vacinas. Cara, poxa, o Oswaldo Cruz, o nosso amigo, né, teve que criar uma revolução no Rio de Janeiro para, sabe, levar a polícia, obrigado. Hoje não. Hoje as pessoas como ele não tomam vacina e fazem campanha contra. O que será que acontece com o nível espiritual nosso, né? Apesar de estarmos no século XXI. Só complementando, não é o Khrushchev, tá? É o Stalin. Foi o Stalin que botou o pessoal, mas não foi depois do Khrushchev, aquele que já tomou conta da Rússia na Guerra Fria, nos anos 50? Esse negócio de gulags que você citou aí é o Stalin. É o Stalin? Então Khrushchev, pelo contrário, Khrushchev foi o que denunciou os crimes de Stalin. Isso mesmo que ele foi. Então, gente, é um pouco estranho, né? Digamos assim, talvez esses flagelos teriam que ser cada vez mais doloridos para a gente poder não retroagir. Porque, sinceramente, existir hoje alguém anti-vacina, considerar que vacina faz mal, que vai fazer você virar jacaré, que vai ter um chip que vai dominar a sua veia para dirigir para o governo, pelo amor de Deus. Infelizmente, as pessoas ainda precisam ali uma lança nas costas, enfincando, para a pessoa andar. Não é só empurrãozinho, não, né? Tem que ser nessa base, infelizmente. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe, em menor ou maior proporção, a parte que lhe cabe,
não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Aí vem o comentário aqui de Kardec. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar, ou pelo menos atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que nos fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando ao cuidado da sua preservação pessoal souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? É isso que é exatamente isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós caminhamos, né, de maneira assim muito tecnológica. Eu não sei, eu sou, digamos assim, analfabeto funcional nesse negócio, mas eu ouvi falar que um celular hoje tem 300 vezes mais tecnologia do que tinha a Apollo 13 quando chegou na Lua. Ou seja, esses avanços nós conseguimos, mas, ao mesmo tempo, mentalmente, as pessoas que usufruem dessa tecnologia, parece que os espíritos que estão nessa fase de prova e expiação, sei lá, no grupo 9, né, da terceira categoria, eles não conseguem aliar a tecnologia que lhe dá conforto com a condição de compreender a própria existência. Porque vocês pensem bem, ó, nós tínhamos, digamos assim, varrido do nosso vocabulário a poliomielite, o sarampo. Agora, as pessoas não estão vacinando seus filhos porque tiveram uma ideia de que vacina é ruim. Ou seja, voltou sarampo e nós não estamos sabendo, e a vacinação de poliomielite está caindo no Brasil. Ou seja, os pais acham que não vai vacinar, porque vacina é uma coisa de comunista. E esse espírito fica a cargo de alguém mentalmente inferior. Como é que pode isso? Nós não tínhamos mais sarampo, coqueluche, qualquer coisa assim. Agora nós estamos começando a ter sarampo de novo. Nós nem conhecemos mais isso. É o que está aqui na resposta dele. Tem algumas coisas que a gente não consegue evitar, porque são da providência. Tem outros que a gente é desleixado. Então a gente vai tentar, vai tomar na cabeça por causa disso aí. Esse conjurar na pergunta aqui seria prevenir, é isso? Isso. Prevenir. Evitar. Tá. Então tem outras coisas por capacidade nossa que a gente agrava de novo. É posição de espírito de terceira ordem mesmo. Aqui ele coloca aqui, existem coisas que o homem pode evitar, né? Então, moradia em áreas de encostas, né? Tava até um engenheiro falando que tem encostas que tem uma inclinação de 60 graus e as pessoas estão fazendo moradia. Então, é uma coisa assim, se nunca tivesse acontecido um deslizamento, vá lá, mas já existe um histórico de deslizamento. Então, é óbvio que se vier uma chuva forte, vai vir toda aquela destruição, né? Então, isso não trata assim de recriminar quem vai lá, porque quem vai lá é porque não encontrou lugar para morar em outro lugar. Então, competiria ao poder público fazer o possível para que aquelas pessoas tivessem moradia em outro lugar digno, para não ter que ocupar as encostas. Mas, assim, é possível evitar. Tem outras coisas que é possível evitar. Então, essas coisas acontecem para quê? Para justamente forçar também o ser humano a utilizar a sua inteligência.
para melhorar o meio onde ele está vivendo. E assim ele vai evitando novos desastres. Então, tudo isso, o que a gente conhece de tecnologia hoje, são acúmulos de conhecimento. Alguns foram coisas que aconteceram, desastrosos, e que aí desenvolveu-se tecnologias, outras não, mas é um acúmulo de conhecimento. Então, a gente pode evitar. Basta a gente ter um pouquinho de inteligência. Jorginho. Vamos lá, meus filhos. Vamos entrar no item guerras, hein? Olha só como o planeta responda, vai a nosso favor em relação ao conhecimento. Você vê que coincidência, hein? Olha lá. 742. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Isso é complicado, né? Tá certo que hoje, digamos assim, já existe um código de combate, né? Hoje já você não pode mais usar guerra química, não pode mais torturar prisioneiros, mas você pode, por causa de um maluco, usar uma bomba nuclear. Hoje, as bombas nucleares modernas, elas têm um efeito quase de nêutron, elas têm pouquíssima radiação e que termina bem rápido, mas ela aniquila muito rápido, ela destrói muito pouco, mas a sua ação é mais em relação à biologia, não é tanto mais em relação àquela destruição como tinha antigamente. Mas, infelizmente, a nossa natureza ainda é complicada, né? O nosso modo de ainda espiritual. Talvez por isso, gente, que essa nossa não fé, né? Mas essa nossa crença que vem com a doutrina, ela realmente é muito válida. Porque você pensa bem, se nós não tivéssemos uma ideia muito elaborada da condição evolutiva do ser, que passa por processo de aprendizagem várias e várias vezes, eu acho que a crença em Deus, ou ela seria fanática, como foi na Idade Média, para obrigar tipo, uma submissão, ou ela não existiria e nós não existiríamos mais. Porque não é possível crer em Deus e nós vemos seres humanos tão bizarros quanto nós somos. É que hoje essa crença em Deus é mais da boca para fora, né, Jorginho? A gente tá mais de 2000. Mas não é nossa, né, Babu? Não é nossa. Talvez por isso que nós estejamos aqui conversando de maneira um pouco mais, tentando se encontrar entre nós aqui uma maneira de não se resignar, mas ter mais equilíbrio. Mas nós não colocamos a culpa em Deus, porque nós não estamos perguntando mais, poxa, como é que Deus permite que aconteça isso? A gente sabe que a condução desse planeta, ela é humana, infelizmente. Por isso que a gente fala, né? A gente não tem que ficar esperando de Deus, de Jesus, aquelas histórias de Jesus no leme, esquece essas besteiras. E as coisas pra gente resolver, não é pra ninguém. Quem tá fazendo a cagada toda é nós. Então vai vir outro pra arrumar nossa cagada? Não, né? Então a gente que tem que sentar como ser humano e discutir. Mas aí você vê que negócio da guerra que é predominância da natureza selvagem, o animal, sobre a espiritual. É só a gente ver nas redes sociais, qualquer coisa. Hoje todo mundo um xinga o outro, agride todo mundo à toa. Qualquer coisinha é questão de agredir. Intolerância. Tipo assim, é o lado selvagem ainda desse espírito ainda muito adolescente ainda. São espíritos encarnados ainda numa fase muito infantil ainda. Porque aqui não tem a ver com a crença em Deus, a questão é a natureza ainda atrasada do ser humano. Isso. Ele coloca aqui a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Então, ainda é aquela coisa do domínio sobre o outro, né?
Os países mais poderosos, eles têm a sua influência, eles não querem perder a sua influência. O que nós estamos vendo hoje lá no leste europeu é um país, são líderes que tinham uma grande influência, né, no seu território, perderam, e agora está chegando num ponto em que ele não quer abrir mão do mínimo que ele pode ainda ter de influência. O que é isso? É o egoísmo, é a vaidade, é as paixões. Se todo mundo se respeitasse o direito do outro, o direito de escolha do outro, não existiria dominados e nem dominantes. Agora, quando isso vai chegar, ó, estamos longe. Está longe mesmo. Vamos lá. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Quando isso, Babu? Tá longinho ainda, tá longinho. Uns 3.600 ali, uns 2.600, quem sabe, 800. Quase chegando nos 3.000. A gente vai estar um pouquinho melhor. Vai começar a estar na regeneração de verdade. Mandinha, te dizem aí que a nossa média de reencarnação é 200 anos. Ele volta então, com esse papo, cara. No ano 2200, nós ainda vamos voltar para cá e esse preto está igualzinho. Se é que vai ter alguma coisa para voltar para cá, né? Pergunta da onde que ele tira essas teorias dele, que ele fica direto jogando para cima. Aonde que é que o Babu vai me dar todos os livros do Ramatiz que ele tem, entendeu? Então, eu estou esperando até hoje. Vou botar fogo naquele negócio. Não bota fogo, não. Poxa, é do Hercílio Maia, pô. O médio é bom, o médio eu gosto. Agora nós sabemos da onde que ele tirou essas teorias loucas dele, né, senhora? 744, vamos lá. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Porque o que e aí eu pergunto, não é contraditório? Como nós vamos ter a guerra para poder ter a liberdade? Era o que eu ia trazer mesmo, dizer, pô, né? Eu li a mente de Jorginho, eu li a mente. Esse médio, ó, a mediunidade do Cláudio tá demais, ó. O dia que você precisar de uma consulta, vá no médium. Jorginho Leimaria, ele com certeza pensou isso, captei. Porque antigamente, se a gente vê quando a gente tinha o maior período de guerra, a gente tinha muito povos escravos, né? Então era muito um querendo dominar o outro ainda. E as pessoas lutando pela sua liberdade. Então você tinha um povo selvagem, espiritualmente falando, né? A gente tem essa tendência de querer sobrepor o outro. Então, infelizmente, vai ter que ter a guerra para poder ter se libertar dessa escravidão, dessas coisas. Porque não vai ser... Agora, a questão que o Claudinho colocou, a gente pode colocar esse adendo na pergunta, porque a pergunta ela é capciosa. Olha só, quer ver? Qual foi o objetivo da providência? Eu sei que o Claudinho aí já vai buscar o que é providência no dicionário. Ó, tornando a guerra necessária. Dá a impressão nessa pergunta que Deus acha que guerra é bom, que a providência é os seres superiores, ou seja, qual é o objetivo? E a guerra não é o objetivo da providência. O objetivo de Deus não é ter guerra, é fazer que... Agora, a guerra é uma situação onde os espíritos ainda alevam isso, é uma consequência da natureza animal. Mas o objetivo da providência não é a guerra. Quer dizer, ele utiliza a nossa, digamos assim, a nossa imaturidade, porque a lei obriga o progresso de qualquer jeito, só que tudo o que nós fazemos tem um objetivo. Ela vai levar
a um progresso, a uma consequência positiva. Mas não que o objetivo da providência, se eu olhar no dicionário providência, vai dar aquela visão de céu, de Deus, entendeu? Porque a providência aqui sempre é providência divina. Achou aí, Claudinho? Na providência aí? Providência significa alguém que é precavido. Isso. Aqui ele, na verdade, ele fez uma contração. Ele falou só providência, mas ele está dando a entender providência divina. Isso. Exatamente. Isso. Aí, mas o que acontece? É que a gente tem que perceber que planeta de prova e expiação e planeta primitivo, espírito muito selvagem, infelizmente vai ter guerra. Não vai ter, não tem como desenhar de outra maneira para esses mundos mais inferiores. Vai ter que ter guerra. O que a gente pode tomar de consequência é esse progresso que ele fala. Assim, ó, se a gente vê que a guerra é muito ruim, a gente progride, faz leis melhores e tudo mais. O problema é que a gente não progride tão rápido assim, né? Então a gente vai se utilizando da guerra ainda. Por isso que ele fala assim, ó, qual que é a liberdade e o progresso, que a gente vai tropeçando, fazendo guerra e vai fazendo lei. Ó, você não pode invadir tal país, tal. Então a gente vai começar. O problema é que mundo de prova de expiação e de primitivo vai ter guerra. Não tem como. É espírito tudo selvagem ainda, não sabe dialogar. Então vai ter que ter guerra. Então não pode pintar outro quadro senão esse. O que pode pintar é a evolução desses espíritos. Quanto antes eles evoluir, esse período de guerra diminui também. Se continuar na barbárie que a gente vê até hoje, esse instinto selvagem de guerra vai prevalecer. Sim, porque aí demonstra bem essa questão que o plano de crescimento, queiramos ou não, apesar de estarmos no coletivo, ele é individual. Porque, digamos assim, se você percebe que a massa ainda é complexa, você tem que caminhar sozinho mesmo. Não, você não pode, puxa, né? Eu tenho que levar os meus irmãos comigo. Não. Se o pessoal quer ser... mas você vai receber a vacina, como é? Aí você vai morrer. Não, eu vou receber a vacina, ué. Então você é comunista, você tá... Não, eu sou apenas inteligente, ó. O que é isso? Quer dizer, nos faz... a cada um de nós, de maneira bem elaborada, se tornar responsável pela sua própria evolução, tentando auxiliar. Aquela travada básica. O caminho é nosso. Porque você pensa bem, se a guerra ela concorre para a liberdade e o progresso, e você percebe que você já tem uma condição de progresso que acha a guerra desnecessária, você não vai se militarizar. Você vai se esforçar para fazer com que o pensamento seja o contrário. Mesmo que você realmente padeça um bocado por isso, né? Mas aí que tá, não adianta só eu querer evoluir, o restante vai continuar tendo guerra. Vai continuar tendo guerra. Se eu vou para frente, o resto não vai. O nosso planeta vai continuar tendo guerra ainda. É que a gente precisa, como a gente já viu nas outras questões, a gente precisa experimentar o mal a excesso para poder ver que o negócio é ruim e pegar nojo daquilo. Sim. É tipo homeopatia pesada, né? Quer dizer, o semelhante vai curar o semelhante, ele vai provocar uma reação tão forte que o teu organismo vai criar um anticorpo em relação a isso, mas você vai usar o mesmo sistema venenoso para criar uma vacina. Vai, Claudinho, fala. Em 44A. Calma aí, o Claudinho quer falar, o Claudinho quer dar uma aula aí. Desculpa, Claudinho. Então, o que poderia falar? Muitas invenções, inclusive, nós tivemos, né, temos acesso hoje graças às guerras. Então, ele dá um certo, vamos dizer assim, progresso para a humanidade também. Apesar das destruições que ocorrem nas guerras, ele tem, como fala aqui, o progresso. Então, o progresso ele é necessário para a humanidade avançar.
Se não é por bem, acaba sendo por mal, acaba em circunstâncias que são, por um lado, ruins, mas faz com que a humanidade avance. Então, tem a sua razão de ser, apesar de sermos, assim, muito atrasados, né? Muitas vezes é necessário porque a humanidade ainda é muito atrasada, então faz com que as civilizações possam também avançar. Tem o seu lado, vamos dizer assim, positivo também. Agora vai, senador, agora é você. 744A. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Isso, porque aquele que é escravo, ele vai sentir falta da liberdade, né? Ele vai começar a prezar por isso, e você vai ter os outros ali também, que nem que a gente pega a escravidão, né? Você vai ter sempre vai ter aquele pessoal que quer continuar e aquele pessoal que quer terminar. Então você vai fazer leis, além dos progressos materiais que a guerra nos dá, ela dá também essa parte moral de lei. Então a gente vai começando a melhorar nossas leis também. E aí esse povo que... E a gente viu ainda também nesses últimos tempos aí essa questão aí da discussão a respeito aí de doutrinas totalitaristas, né? Então a gente vê que não adianta a gente querer relativizar certas teorias que a gente vê que é prejudicial à humanidade. Então, após a Segunda Guerra Mundial, isso aí foi praticamente uma vacina para a humanidade entender que regimes totalitários, igual a gente viu na Alemanha, não vai representar um avanço para o mundo. Então, isso é reprimido. Muitas vezes as pessoas falam, mas não pode nem falar, não sei o quê. Não pode falar, porque a gente vê que esse tipo de ideia, ela vai causar destruição para a humanidade. Então, ela não pode ser permitida. Então, como fala, a liberdade, ela não é irrestrita, ela tem que se restringir de certa forma para que aquela liberdade que a pessoa acha que tem não vai prejudicar o outro. Nesse caso que você está falando aí, acho que você está daquele monarca, do Japinha lá, que começaram a defender partido nazismo. Aí o pior foi o Japinha ainda querendo justificar a resposta dele. Não, você tem que ter aqui para a sociedade provar e falar que é ruim. A Alemanha não precisa ter um partido nazista de novo para provar que é ruim. A história já reprovou essa ideia de nazismo. A mesma coisa aqui, a gente daqui a 200 anos não precisa ter ditadura novamente no Brasil para a sociedade ver que é alguma coisa ruim. É uma coisa ruim. Então a sociedade já condenou esse tipo. Aí ele tentando justificar que não, porque tem que ter, que aí a sociedade vai definir se é ruim. A sociedade, a história já definiu que é ruim. Aí, fica injustificável, né? Não tem como, a história já mostrou que é ruim. Gente, bom dia. É injustificável em relação, como a gente compreende, porque nós aqui já temos uma visão, não de mas de libertária mesmo. A nossa mente já é um pouquinho mais melhorada em relação a alguma... Porque nós não somos críticos por ser críticos. Nós somos críticos porque nós já procuramos ler um pouco melhor. Mas, por exemplo, assim, eu considero um absurdo para o nosso grupo de espíritos ainda existirem pessoas jovens que não conheceram o nazismo e serem fascistas, acreditarem na supremacia branca, entendeu? Considerar que esse espírito era um espírito importante, votar na extrema-direita, achar que o capitalismo selvagem, entendeu? Acreditar que nós temos que ter, digamos assim, mitos que nos conduzem, ou seja, porque tudo isso nós já passamos como espíritos aqui. A minha dúvida sempre será que esses espíritos que estão encarnando agora aqui no nosso planeta,
que tem essas ideias como se fosse uma novidade, será que eles viveram isso antes ou estão chegando aqui pela primeira vez? Porque é impossível acreditar que uma pessoa hoje, com 30 anos, 35, vá ser um extremista de direito e um arianista absoluto. É espírito ignorante, já começa por aí, é espírito ignorante e reencarnado no Brasil, e mais ignorante ainda porque não conhece a história do Brasil. Porque no Brasil, você pegar é o único povo que não tem que ter como raça ariana, porque desde o momento da colonização aqui sempre misturou raça. Índio com português, com escravo, aqui não tem raça ariana, aqui é tudo uma mistureba. Não tem como defender uma raça superior da outra. E a gente aqui é tudo, do começo nosso já foi uma mistureba sem fim, já. E esse negócio de raça também é besteira, né? A gente sabe que a raça branca vai, daqui a uns milênios, vai deixar de existir, vai vir outra raça superior, para a raça amarela também, para raças. São as mesmas pessoas. O problema é que aqui no Brasil o ensino é muito deficiente, né? A gente passou por um período aí de 21 anos de regime militar, onde ensino de história e filosofia foi extremamente reduzido. Então, o que privilegiou-se? Formação de mão de obra para trabalhar, não de pessoas para pensar. Então, se as pessoas tivessem um mínimo de estudo de história e filosofia, ninguém ia estar falando, a gente precisa legalizar, poderia legalizar partido nazista. Isso é um absurdo tão grande que, se tivesse estudado um mínimo de história e filosofia, não falaria uma besteira tão grande como essa, né? Então, é esse que é o problema. As pessoas ainda não aprendem também com a história. Jorginho? Amandinha? 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi causa, porque responderá pelo homem, cada um deles, no qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Tá lascada, hein? Não porque é nisso que a nossa doutrina, a doutrina espírita, ela facilita a compreensão. E isso que o Cláudio colocou é realmente importante, porque apesar de que agora, né, as pessoas estão mais colocando a filosofia espírita para ser mais falada, para mexer na forma de pensar, na criticidade mais lúcida, né? Mas você pensa bem, se nós tivéssemos, se não tivéssemos a ideia da permanência do espírito para responder por si, daqui, poxa, o cara morre, acaba, aí vai para o inferno, ou vai para outro lugar, o cara não vai se despertar na sua responsabilidade. Porque a autocracia que nós vemos hoje, e isso não é somente em relação a país, mas eu vejo bastante em relação até à diversidade sexual. Por exemplo, quantos maridos se acham ainda a mulher, o tipo de partido que não coloca candidata feminina, candidato negro, né? Se a pessoa tem uma orientação sexual diferente, já o considera uma pessoa à parte. Quer dizer, todo esse tipo de autocracia interna que não suscita dentro de nós um pensamento crítico, a pessoa é responsável por um monte de coisa, graças a Deus, porque se ela parasse de existir ou morresse de verdade, não haveria Deus e nem justiça no mundo. Ou melhor, no universo, né? Porque seria muito fácil para nós se existisse inferno e céu. Porque aí acabaria de uma vez. O cara já vai para o inferno mesmo. Quer dizer, ele não aprenderia a sua responsabilidade e o mal não seria refeito ou equilibrado, ou, digamos assim, as pessoas não seriam restauradas em seu equilíbrio. Porque o cara vai para o inferno e não vai melhorar nada.
Então, a questão aqui, ele coloca que aqueles líderes que promovem a guerra para o seu proveito, eles vão expiar, né, em muitas existências. Só que as religiões predominantes não têm a reencarnação como base doutrinária. Uhum. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Essa minha vida aqui, hoje, eu tenho poder, eu faço o que eu quiser. Se todo mundo tivesse essa consciência de que essa aqui é uma só entre várias existências e tudo que eu estou plantando hoje eu vou colher no futuro, as pessoas teriam um pouquinho mais, né, passariam a pensar um pouquinho mais nas suas atitudes. Então, o problema também é esse. Vai, Amandinha. Vamos lá. Ai, peraí. Ai! Agora é assassínio. Assassinato. Pergunta 746. Quem, ó, o dela tá certo, né? É assassínio e o meu tá como homicídio. Como é que tá o seu aí? Assassinato. Então eu vou falar, ó, o assassinato é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida de um semelhante interrompe uma vida de expiação ou de missão, e nisso está o mal. Para você, a pessoa tem uma reencarnação ali, você vai e corta essa reencarnação da pessoa, né? Então você está assumindo grandes dívidas, assim, vamos dizer. E se for uma pessoa que tem uma missão ainda, você está mais perdido ainda, né? E aqui também entra, está, digamos assim, de maneira implícita aqui, a relação do aborto, né? Porque o aborto também, ele corta a existência, não importa se ela está em feto ou vai vir a ser alguma coisa, né? Se você aborta esse ser, você não sabe se era expiação ou missão, né? Vai, Claudinho, por favor. Aqui eu acho que está bem claro, né? A gente não pode, né, tirar a vida do semelhante porque a gente não sabe a trajetória que aquela pessoa teria. Então a gente está interrompendo a trajetória daquela pessoa, né? E a gente é tão bárbaro hoje que a gente acontece um monte de assassinatos, só o da Atena, se você assistiu da Atena, e todo mundo acha normal. Isso é uma cena comum do dia a dia. É um mundo bárbaro que a gente vive ainda, apesar de ser taxado de civilizado, é um mundo bárbaro ainda que nós vivemos. Mas o mais incrível, o Babu, isso que você fala, é que no mundo civilizado, Deus tinha um ar meio especial para o homicídio, né? Porque a morte sempre foi, digamos assim, não um ato natural, mas foi sempre algo, digamos, difícil. Mas na civilização, o homicídio ganhou várias conotações. Eu me lembro, nos anos 90, aonde saiu aquela vitimologia. Ou seja, hoje chama-se feminicídio. O homem matava a mulher para defender a sua honra. Ou seja, você dava graus de compreensão, mas sempre desvalorizando o outro. Quer dizer, o outro morreu, não é nada. Mas a morte ganhava um glamour diferente devido à ideia de civilização. Então, hoje não. Hoje já tem uma ideia diferente. Feminicídio. Você já disse que é errado você matar alguém em função dela ser mulher, entendeu? Mas na época era vitimologia. Em nome da honra, a mulher me fez perder a cabeça, esse tipo de coisa. Você pensa bem, então o homicídio, nós conseguimos na civilização dar uma certa requintada na coisa, infelizmente. Você pensa bem, naquela época que tinha duelo, né? O Claudinho se sentia ofendido e ia disputar em espada com outro cara. Não era homicídio, era a defesa da sua honra, entendeu? Que mostra o melhoramento da sociedade, né? Você vai deixando aos poucos de ser muito bárbaro. Praticamente a gente era primata ainda, né? Então hoje a gente já está um pouquinho melhor ainda. Sou Joe. Fala aí, Claudinho. Não,
Hoje a gente tem um duelo que não é tão sangrento assim mais, né? Quando a gente vê, por exemplo, os combates de gladiadores no Coliseu, nossa, como o povo era bárbaro, né? Matava um outro por diversão. Hoje você vê o povo se digladiando num programa de televisão e reality show, ninguém mata ninguém, mas é quase igual praticamente. Muita gente adora assistir isso daí. É porque conforme o ser humano vai ganhando inteligência, infelizmente ele usa mal essa inteligência. Antigamente era uma dor física que a gente causava, esses gladiadores. Agora a gente causa uma dor moral. A gente quer se sobrepor, então a gente faz o uso da inteligência ainda muito mal ainda. A gente quer se sobrepor rebaixando os outros. Agora, é uma violência mais sutil, assim, vamos dizer assim, né? Mas não deixa de ser tão danosa que nem era na física. Porque na Roma Antiga, por exemplo, colocava-se ali 1000 gladiadores, um matando o outro, até que sobrava só um vivo. E era o vencedor dos vencedores. Hoje no programa o que é? Eliminação, até que sobra só um que é o vencedor. Então hoje a pessoa não morre mais, ela só é eliminada do programa. Então para mim a semelhança entre as duas coisas é praticamente óbvia. 740. A gente vê isso aí, o Claudinho, você lembrou como nós íamos passar o domingo em Roma, e aquele pessoal se pegando no tapa lá, né? Mas esse Ultimate Fight, que o pessoal mostra, MMA, naquele octógono, né? O cara enche o outro de pancada, escorre sangue, às vezes chega até a morrer. Mas você vê que o grupo que está olhando ali lembra a nossa época de barbárie da Idade Média, quando o cara ia ser decapitado, parecia uma festa para a gente. A gente ia lá ver os filhos arrumadinhos, ver o cara ser decapitado, cara. Quer dizer, você percebe que a ânsia, o sentido vibratório é o mesmo dessas épocas antigas. É que nem tem a questão que a gente leu já, ou vai ler, que é a questão do sangue, né? A gente ainda não gosta de ver sangue ainda. A gente não pegou repulsa ainda. Chegou uma hora que a gente vai pegar repulsa. Exatamente. 747. O assassinato tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já dissemos. Deus é justo. Julga mais a intenção do que o fato. É uma boa pegadinha. Sempre a intenção, né? Você tá mudo aí, Babu. Eu nunca entendi muito bem essa questão dessa resposta, porque é o seguinte, quando ele fala que o homicídio sempre é um crime, um grande crime, tem sempre o mesmo grau de culpabilidade. Quer dizer, cortar a existência de alguém, não importa pelo que seja, é sempre um grande crime. Mas Deus julga a intenção mais do que o fato. Quer dizer, a condição do que ele ocorre. Por exemplo, se nós tivermos que defender a nossa casa e cortar a existência do malfeitor, dependendo da minha própria violência com o malfeitor, está lá, inclusive, até nos livros de Moisés. Eu sou mais culpado que o malfeitor, você pensa bem. Se ao invés de eu dar um tiro, dou 30 no cara que entrou na minha casa, eu sou mais homicida que o malfeitor. Agora, a intenção do que o fato, é isso que é complicado. Não aqui não fala sobre a circunstância, mas da intenção. Que você pode, vamos falar que até um caso, aquele é que depois ainda é que não mostra o restante que ficou muito famoso lá na vida do Chico, lá, que é aquele caso lá dos dois garotos que estão mexendo na arma e um atira no outro sem querer. É que no filme deu por ali, mas na verdade ainda depois teve recurso, ainda o cara continuou preso ainda, se você pegar bem a história, ainda tipo assim,
Ele foi culpado, mas com menos culpa, assim. Né? Mas ali, se você pegar essa situação, o cara não tinha intenção de matar o outro. Ele foi imprudente de ficar brincando com uma arma, não tinha intenção. Então ali você tem uma, vamos falar assim, que a gente não sabe, né? Uma culpabilidade menor. Mas tem a sua culpa. Tanto que eu falei que lá no filme dá a entender que o cara saiu da prisão e ficou por tudo isso. Não, teve um novo julgamento e o rapaz pegou uma pena, mas só que mais leve, vamos dizer assim, passou menos tempo na cadeia depois. Então, essa questão aqui, eu penso assim, por exemplo, a pessoa planeja matar o fulano, porque o fulano, tipo, é uma pessoa rica, ele vai lá para roubar as coisas, então ele planeja matar, ou alguma outra circunstância, por causa de herança, é uma coisa. Agora, você, por exemplo, você vê um estranho e de repente tenta sequestrar ou estuprar sua filha, alguma coisa, de repente você pega uma arma ou pega uma coisa e mata o cara, é outra coisa. Você teve intenção de matar o cara, mas você teve intenção de matar o cara para salvar alguém. Então, é uma circunstância na qual aqui a intenção que ele está falando é diferente. Se eu planejei matar tal pessoa friamente ali, é uma coisa. Agora, num estado ali de emoção, eu matei o outro para salvar alguém, ou, vamos dizer assim, num estado ali de emoção ali mesmo, a intenção de cada um é diferente. Então, acredito que aqui a questão que está colocando é essa. Eu assino embaixo, eu voto o relator. E aí, Amandinha, o que é que você pensa disso? Agora vai falar de legítima defesa na próxima pergunta. Então vá, dá o seu tostão de voz. Sou eu, né? Eu? Não, senador. Eu, Claudinho. A Amandinha na cachaça ali, ó. Já tá dando os primeiros sinais já. Já tá dando, já vai dormir daqui a pouco, vai 15 minutos, dorme na mesa ali. Nós vamos ver que ela já tá fazendo assim os exercícios que é para não dormir. Amandinha, depois de uma certa idade o corpinho já range. Nem fale. Vamos lá, 748. 748. Deus excusa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade o pode excusar. Mas, se pudermos preservar a nossa vida sem atentar contra a do agressor, é o que devemos fazer. Yes. Você tenta não matar, mas se não conseguir, se não tiver outra... É que nem aquele... Né? Quando as pessoas fazem outro de refém e tudo mais, né? Normalmente você tem os atiradores de elite ali para o último caso, se a pessoa se entregar, tá, tudo bem. Se não, os atiradores de elite vão entrar em ação. Alguém mais? Aqui eu acho que a questão é bem clara, né? A gente deve evitar tirar a vida do semelhante sempre, mas entre a sua vida e o do agressor, você vai, obviamente, preservar a sua, né? Porque a pergunta que realmente é a clássica aqui, para poder entender essa resposta, é a 746, porque ele já colocou bem. Quer dizer, matar, tirar a vida do semelhante é sempre um grande crime. Mesmo que você possa ser, digamos assim, culpado, condenado menor ou intenção, mas tirar a vida do semelhante é realmente um grande crime. 749. O homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Não, quando ele é constrangido pela força. Mas ele é culpável pelas crueldades que comete e se ele é levada em conta a sua humanidade. Gente, nessa resposta aqui, tem um excelente romance. Aliás,
Toda vez que vocês encontrarem um romance de Aulus, eu só esqueci o nome do médium. O romance chama-se Nódoas da Honra. Esse Nódoas da Honra é fantástico. É sobre quando a primeira grande guerra da morte, do assassinato daquele príncipe lá, o imperador lá do Império Austro-Húngaro e tal, começa a primeira grande guerra. Aí a Alemanha entra também com a França. Então, se vocês lerem esse romance, vocês vão ver bem essa resposta aqui. Que durante o combate, tudo bem, mas a atitude individual que cada um toma naquele combate é isso que faz você ser responsabilizado. Mas leia tudo que... Eu esqueci quem é o médium, mas são romances do Aulus. Nódoas da Honra, excelente livro, excelente romance. É que nem você qualquer órgão. Uma coisa é tipo o cara invadir sua casa e você dá um tiro, outra coisa é você dá 30 tiros no cara, né? Pra matar. Então você já tá se exaltando muito, né? Você já tá muito requinte de crueldade. Você pega a pessoa e começa a torturar. Então, é por isso que a tortura na Constituição brasileira se tornou um crime inafiançável. Eu até assisti um filme aí recentemente, durante a Segunda Guerra Mundial, lá na Rússia. Os soldados alemães capturaram um menino, né, que devia ter uns 10 anos de idade, um menino russo, e aí eles levam o menino como prisioneiro onde eles estavam lá. Aí o oficial, né, que era um cara metido pra caramba, chega e fala: mas quem que é esse menino? Ele é um prisioneiro. Você tem que matá-lo agora, porque nós não podemos fazer prisioneiros. E o sargento alemão fala: não, vou matar. Então, se o senhor quer matar, então tá aqui a arma, mate o senhor. Aí o cara era meio... como é que fala? Ele era meio aristocrata. Não era um homem de guerra, ele era um aristocrata. Aí ele abriu mão de matar o menino. É tipicamente isso daí, quer dizer, você vai matar na base da crueldade, por quê? Se era uma criança, tava sem arma, tava rendido, vai matar por quê? Vá, Amandinha. Vamos lá. 750. Qual é o mais culpável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? É que mata o pai ou mata a criança? Um e outro o são igualmente, porque todo crime é crime. Porque parricídio. É que a gente dá aqui, nessa linguagem aqui, a coisa de pai e filho, mas todos são espíritos. É pai e filho aqui na Terra, como corpo gerador. Mas é todo mundo espírito, é por isso que a gente volta a 746 de novo, porque todo assassino é ruim aos olhos de Deus. Por isso você não matei pai, matei mãe, matei criança. Não, você está matando, está errado. É que a gente tente, mas matei o pai, matei a mãe, matei a criança. Na lei humana você pode ter essa diferenciação, mas na lei divina é morte, entendeu? E isso eu acho legal, porque isso está bem no meio do livro dos Espíritos, né? Se você te lembra disso. Que o mundo material pode acabar, ser exterminado, mas os espíritos é que não. Ou seja, o plano espiritual que é importante. Então, toda a experiência, não importa se você tem um mês de existência ou 90 anos, é o espírito que conta nesse aprendizado. Eu acho muito legal isso. Senador, vai comentar, senador? Não, vai comentar nada, senador. Você está... 751. Como você explica que alguns povos já avançados do ponto de vista intelectual matem crianças, isso seja dos costumes e consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não pressupõe a necessidade do bem. Um espírito superior inteligência pode ser mau. É aquele que viveu muito sem melhorar, apenas sabe. Sim, beleza.
aceitou? Eu não sei, porque entre os povos nórdicos tinha isso, né? Isso lá na época, lá, por exemplo, bebê nascia defeituoso, com algum problema de dificuldade de locomoção, os caras jogavam na mata, né? Porque ele não tinha condição. Mas parece também, Cláudio, você que adora Roma, Roma também tinha isso também, não tinha? Caso o bebê nascesse com algum defeito físico ou com alguma deficiência neuronal. Não, senhor, isso aí era os espartanos que faziam. Eu acho que ele está se referindo a algum livro do Emmanuel lá que. Eu acho que é do Emmanuel que falava que colocavam umas crianças recém-nascidas num gueto lá, que jogavam lá. Eu acho que tem uma coisa. Não, mas isso eu acho que era em Herculano. Era filho assim de adultério e tal, abandonava a criança porque ela não podia ser. Mas isso existe até hoje. Não é algo institucionalizado. Em Esparta era institucional. As crianças, os meninos, eles tinham que ser perfeitos, porque eles seriam soldados. Então, uma criança que fosse defeituosa no braço ou na perna não ia poder ser soldado. Então, eles tinham isso como instituto da sociedade, rejeitar aqueles que eram defeituosos, tinha alguma coisa. Na Roma Antiga isso não era institucional, isso era a prática das pessoas que faziam como fazem até hoje. Mas não precisa ir até muito longe, porque nas épocas de final de 80, 90, quando teve aquele negócio da China lá de colocar um filho por pessoa, eles davam preferência para filho homem, para justamente poder trabalhar, né? Filha mulher, os caras tentavam, matava, deixava, abandonava, porque eles preferiam mulher, né? Eu lembro das reportagens que apareciam. No caso da China, é porque na sociedade chinesa, quem fica para cuidar os pais é o filho homem. Então, os pais, se tivessem uma filha mulher, a filha mulher iria casar e ia para a família do marido, e eles ficariam sem ninguém para cuidar deles. Essa que é a questão, né? Tanto que durante muitos anos foi lá na China proibido ultrassom, por exemplo, para saber o sexo do bebê, porque muitas abortavam quando sabia que era menina. Isso, inclusive, ocasionou um grande desarranjo populacional. Por quê? Porque tinha muito homem, tinha cidades, tinha muitos homens e pouquíssimas mulheres. Eu lembro disso aí, agora não sei se foi um programa de TV, mas acho que foi uma revista que mostrava uma criança, menina, recém-nascida, já morta, né, no meio fio, assim, que abandonada ela. Vai continuar, vai parar aqui pra gente começar parágrafo novo semana que vem? Da crueldade. Porque olha, no meu são 8h20, não sei do Claudinho aí. Só um último comentário aqui. Eu não sei que civilização é essa que ele está falando, da época em que ele viveu, sobre infanticídio, mas eu acredito que seja sociedades ainda tribais que faziam isso. Porque sociedades mais organizadas na época, a Europa, assim, isso já não existia, na verdade. Entre os povos antigos, entre os fenícios, por exemplo, existiam sacrifícios com bebês, né, que eles sacrificavam. Mas isso, na sociedade da época do Kardec, não me recordo que alguma civilização fizesse isso. Não, eu acho que aqui ele só está perguntando, tipo assim, qual que é... É que naquela época de Kardec, a família... Vou explicar. Foi bom. A família era em torno do pai ainda, né? O pai que tinha um grande papel, assim, de sustentar a casa. E você tinha criança, símbolo de inocência. Então, tipo assim, ele queria perguntar assim, qual que é mais cruel? Você matar um pai de família ou matar uma criança? Aí os espíritos falam assim, não, qualquer um é errado você matar, não tem... Mas eu acho que ele não está querendo se referir a algum povo, ele estava querendo referir, tipo assim, se alguém matar um pai de família hoje, matar uma criança, quem que está sendo mais cruel? Aí ele fala assim, não, errado está os dois, independente se é criança, se é pai.
Então, porque ele coloca aqui, porque entre certos povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio é um costume e consagrado pela legislação. Então, Eu não sei, Como realmente. você explica o que eu. Ah, tá. Você tá falando da 651, tá? Pensei que você estava na de cima, desculpa. Como você explica que alguns povos já avançados do ponto de vista intelectual matem criança e isso seja dos costumes e consagrado? Será que tinha alguma coisa ali das colônias deles? Na África, alguma coisa assim? Então, só se ele está se referindo a sociedades tribais, porque aí poderia existir realmente. Entre os indígenas aqui no Brasil, por exemplo, existia isso. Se a pessoa disse que a criança não iria vingar, alguma coisa assim, eles deixavam para morrer. Eu vou pesquisar na internet aqui infanticídio no século XIX. beleza. Kardec, Então é isso aí. século XIX. Encerramos por hoje.